Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Hoje é mais um dia que a gente pode estar aqui reunidos, né? Como igreja, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, né? O nosso culto ele é diário. Todos os dias nós temos que estar entregues e diante do nosso Senhor. Mas a palavra do Senhor nos ensina como é bom estarmos em união, verdadeiramente como a igreja, né? Porque nós somos a igreja quando nós estamos unidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Queria pedir para os irmãos colocarem em pé mais uma vez, rapidinho. Abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, no verso 17. Amém? Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Último versículozinho aqui, né? A palavra fala assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, este é o momento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha conduzi-la conforme o Senhor quer, Pai. Que o Senhor venha falar em nossos corações, Pai. E que ela venha, Senhor Jesus, como uma semente, Pai, caindo numa terra fértil, Pai. Para que ela possa crescer, dar frutos, Senhor Jesus. E que ela tenha entendimento na nossa mente, Pai. Para que nós possamos vivê-la verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Eu começar aqui, né, por esse versículo 17, que diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Aqui nós vemos o Senhor falando, né, que vai dar do maná escondido e de uma pedra branca, com um novo nome, para aqueles que vencerem, para aqueles que perseverarem até o fim. Então nós vemos aqui uma promessa de Deus, e o interessante desse versículo é que nós pegamos em outras partes da Bíblia ali, e nós não achamos assim, especificamente trazendo e falando sobre essa pedra branca, sobre essa nova identidade, né? Porque quando ele fala aqui que vai dar uma pedra branca com um novo nome para aquele que vencer, né? Eu vejo que Deus ele tem uma nova identidade para aqueles que o buscam verdadeiramente, né? E no final de tudo, nós iremos receber esse nome. Nós iremos receber essa pedra branca com um novo nome, né? E eu achei interessante trazer por causa de que uns versículos antes, né? Nós temos aqui umas cartas a algumas das igrejas. Nós vemos falando que vai comer da árvore da vida, que não vai passar pela segunda morte, mas especificamente aqui no capítulo 2, versículo 17, quando ele fala para a igreja de Pérgamo, ele fala que vai ter essa pedra, né? Com esse novo nome. E quando nós falamos de nome, nós falamos, como eu já estou dizendo aqui, de identidade. Nós falamos de identidade. Quando nós citamos o nome de alguém, quando nós chamamos alguém pelo seu nome, é a sua identidade. Todos o reconhecem pelo seu nome. E quando você ouve, você atende. Você olha, você já se prontifica, não é? E então nós vemos esse novo nome que o Senhor tem para nós. Então, eu olhando, né, e analisando ali um pouco, dando uma estudada, lendo a Bíblia, né, tendo um pouco ali de curiosidade, nós vemos na palavra de Deus que Deus ele trabalha e ele vai mudando conforme aquilo que ele quer. Nós temos a sua palavra, né, a sua revelação, né, nós temos aqui os estudos,
teólogos, pessoas muito inteligentes, e a teologia fala que é um estudo sobre Deus. Mas, na verdade, a teologia é um estudo sobre aquilo que Deus nos revelou. Nem tudo está revelado a nós ainda, completamente. Mas chegará um dia, eu acredito, que nossa mente, o nosso entendimento será aberto e nós poderemos compreender todos os planos de Deus, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos, mas tudo no seu tempo. Então, quando Deus ele vem nos revelar, ele nos revela o quê? Aquilo que ele quer para nós. Da onde? Dentro da sua palavra. E nós podemos ir lá nos patriarcas, né? Se você quiser abrir comigo em Êxodo, capítulo 6. Êxodo 6. No verso 2, nós vemos Deus falando com Moisés. E então Êxodo 6, 2 fala assim, ó. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi perfeitamente conhecido. Então aqui nós vemos uma parte, né, daquilo que Deus falando com Moisés, ali na sua intimidade, né? Ele fala para Moisés: a Abraão e a Isaque e a Jacó, eles me serviram, mas eles não me conheceram pelo meu nome. Eu não me identifiquei para eles como meu nome, mas eles me conheceram como Deus Todo-Poderoso. E ali a Moisés, Deus ele revela o nome, né? Aquele nível de intimidade ali. E aí quando nós vemos ali os patriarcas, nós vemos também umas mudanças. Porque quando nós falamos de Abraão, que era Abrão, o nome dele foi mudado. Quando nós falamos de Jacó, Deus também mudou o nome dele, mudou o nome dele para Israel. Mas quando nós falamos de Isaque, o nome dele não foi mudado. Por quê? Porque foi Deus quem escolheu o nome dele. Então nós vemos que tudo que o homem faz, por melhor que seja, que por mais bem intencionado que esteja, precisa de uma mudança. E essa mudança só pode vir de Deus. Por mais intencionado que seja uma pessoa lá fora, ela nunca vai alcançar a Cristo se Deus não a chamar, não tiver o chamado, se Deus não trazer ela para cá, se não tiver uma transformação, se não tiver uma mudança nessa identidade, se não tiver uma mudança nos seus caminhos. E essa mudança, essa transformação, ela só vem por intermédio de Cristo. E o que isso tem a ver, irmão, com essa pedra branca? E aí nós começamos a chegar a Cristo. Porque Cristo, ele veio para cumprir a lei, não simplesmente a obedecer. E aí você fala para mim, mas cumprir e obedecer é a mesma coisa. Aquele que cumpre, ele obedece. Mas nem todo que obedece a cumpre. Quando nós estamos lá fora, dá um exemplo aqui mais natural, né? Mais simples. Nós obedecemos às leis do Estado. E quem que as cumpre? A polícia, o oficial de justiça. Eles a cumprem. Eles estão ali para que a lei seja cumprida. Nós estamos para obedecer. E Jesus, ele não veio apenas viver a lei e obedecê-la, mas ele veio cumprir. E o que a palavra de Deus diz sobre a lei, sobre o pecado? Que aquele que pecou merece a morte. Então Jesus Cristo veio para quê? Para morrer por mim e por você. Ele veio para passar por esse sacrifício, o sacrifício da cruz, o preço que nós não poderíamos pagar. Que nós sabemos que antigamente, né, antes da vinda de Cristo, antes do sacrifício de Jesus, cordeiros ali eram mortos, eram levados até os sacerdotes, mas isso era feito repetidamente. Por quê? Porque não era feito o sacrifício perfeito. Porque não era da mesma natureza do homem, o homem caído. Então Jesus Cristo ele veio
em forma de homem, para fazer o sacrifício perfeito, para entregar a vida por mim e por você. E aí, deixar tudo de lado aquilo que um dia a lei imputava sobre nós, que era a morte. E aí nós podemos hoje entender que através desse sacrifício, nós viemos para uma nova vida. E essa nova vida nos traz o quê? Uma nova identidade. Nos traz uma nova personalidade. Nós temos que ser diferentes daquilo que um dia nós fomos. Por quê? Porque hoje eu já não vivo mais no mundo. Eu morri para o mundo e hoje eu nasci para Cristo. Quando eu nasço novamente para Cristo, através do sacrifício e da sua graça, eu posso alcançar, então, essa nova identidade. Só que isso tudo, irmãos, nós vemos que ela é progressiva, porque essa promessa você já recebeu? Você já recebeu essa pedra com um novo nome? Ainda não. Eu também não. Mas a promessa de Deus é que aquele que vencer, no final de tudo, ele vai receber esse nome. Ele vai receber essa pedra. Ele vai receber tudo aquilo que o Senhor tinha prometido. E a promessa de Jesus era a nossa vida eterna. E somente aquele que cumprir e aquele que buscar consegue alcançar. O nosso caminhar com Cristo, ele é diário. Quando nós fomos alcançados lá fora, nós aceitamos ao Senhor, Ele nos chamou, nós atendemos o seu chamado, e ali, a partir dali, começa uma mudança, começa uma transformação, assim como foi o primeiro milagre de Jesus, que era de transformar a água em vinho, uma transformação totalmente ao contrário uma da outra. Não tem como você fazer um balanço, mas assim tem que ser a vida do cristão. Se o cristão vir, começar a frequentar uma igreja, né, ouvir a palavra do Senhor, mas lá fora ele permanecer fazendo e caminhando das mesmas maneiras, de nada adiantou, irmão. Você ainda não morreu para o mundo. Você ainda não entendeu o que é viver para Cristo. Cristo um dia, ele morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos viver para Ele. Não para mim, não para você, não da forma que você quer, mas da forma que Deus tem para nós. Foi por isso que Ele fez esse sacrifício. Quando nós falamos de graça, uma outra vez que eu estava aqui, né, levando a palavra, eu falei sobre isso. A graça, ela não foi de graça, foi pago um alto preço, tanto é que eu não pude pagar nem você. Mas hoje em dia, nós vemos pessoas pregando, pessoas falando, líderes de grandes multidões aí, pregando uma graça barata, que está tudo bem, que não tem importância, que está tudo certo, que pode continuar assim mais um pouquinho, não tem problema. Você não largou do vício, não tem problema. Você não largou da prostituição, não tem problema. O que importa é você estar aqui. E pode subir, pode cantar, pode louvar, pode receber o irmão na porta, pode varrer, pode fazer. Não pode, irmãos. Não pode, irmãos. A partir da hora que nós recebemos uma nova identidade em Cristo, nós temos que receber também com ela uma transformação de vida. Aquilo que nós vivíamos, eu não vivo mais. Aquilo que um dia para mim era comum, hoje já não é mais. Aquilo que um dia era atrativo e me chamava a atenção, hoje não chama mais. Ah, mas então, né, do jeito que o irmão fala, mas é santo, é perfeito? Não, todos nós temos nossos erros, as nossas falhas, mas nós estamos aqui juntos, caminhando, buscando cada vez mais do Senhor, para que um dia essa perfeição venha. E quando que vai ser? Quando nós tivermos um encontro em particular com o nosso Senhor. Quando nós tivermos os nossos corpos transformados e glorificados, aí sim estará perfeito. Aí sim nós encontraremos a igreja perfeita, sem um irmão estar falando do outro, sem aquela intriga, sem aquele problema, que muitas das vezes a gente vê e não deveria acontecer, mas acontece. Mas aí, somente na glória, nós veremos e teremos essa igreja perfeita. Mas enquanto nós caminhamos aqui, nós temos que estar observando os erros, observando as falhas
e falar assim, não, isso daqui já não serve mais para mim. Espera aí, eu estou participando. Não, isso daqui não serve. A palavra de Deus me diz que não agrada o coração do Senhor. O que eu falei sobre a teologia? A teologia é o estudo sobre aquilo que Deus revelou. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós sabemos aquilo que agrada a Ele ou não. Então, não adianta eu querer ficar vivendo e fazendo de uma forma que não é do agrado de Deus. Talvez bonitinho na frente dos irmãos, mas a hora que está sozinho, escondido, vivendo uma vida totalmente errada. Irmãos, não vai ser o pastor, nem a igreja que vai te salvar. O que vai te salvar é o Jesus Cristo, é o sangue e o sacrifício dele. E a ele, você não consegue encobrir nada. Não dá para encobrir. Não adianta você estar sozinho e fazendo ou pensando em algo errado. Não adianta, meu irmão. Ou essa transformação é verdadeira e sincera, ou não adianta de nada. Não serve de nada. Não adianta você querer se enganar, porque a Deus ninguém engana. Quando nós queremos titubear ali, fazer alguma coisinha ali, mas aqui ninguém ficou sabendo, não tem problema, você está se enganando. Nós estamos nos enganando, porque a Deus ninguém engana. Tudo está sob o seu controle, tudo é do seu conhecimento. A palavra fala que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, ou seja, é dele todo o poder, Ele está em todos os lugares, é dele todo o conhecimento. Não dá para me caminhar da maneira que eu quiser, não dá para me fazer conforme eu quero, mas dá para me buscar essa transformação diária. Dá para me tentar ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Se eu cometi um erro hoje e me arrependi verdadeiramente, amanhã eu já não cometo mais. Eu busco não cometer mais. Eu coloco isso em oração. Eu coloco talvez uma fraqueza que eu tenho diante do Senhor. Porque se eu quero mudar e se eu quero vencer, é somente através de Jesus. Se Ele não me fortalecer, se Ele não abrir as portas para mim, e se Ele não me conduzir no caminho, eu não vou conseguir. E como que eu vou fazer isso? Buscando Ele todos os dias, buscando Ele diariamente, buscando a face dEle, buscando o entendimento dEle, buscando a presença dEle, buscando a palavra dEle, vivendo, buscando viver de verdade. Nós não podemos ter a nossa identidade manchada. A nossa identidade já foi limpa, já foi lavada no sangue do Cordeiro lá na cruz. Mas só recebe isso aquele que entende o sacrifício de Jesus. E quando que você entende? Porque muitas das vezes nós estamos lá fora, nós vamos falar com alguém que ainda não é um cristão de verdade, mas ele já ouviu da palavra. E aí você fala que, para alcançar a salvação, tem que entregar a vida a Jesus, aceitar o sacrifício dele na cruz, entender que ele é o filho, mas que ele é Deus e tal, não sei o quê. E a pessoa fala, não, mas eu creio nisso. Eu sei que ele morreu na cruz. Eu creio que ele morreu na cruz. Eu creio que ele derramou o sangue. Então eu também sou salvo. Mas aí pela vida que a pessoa leva, você fala, não, você não entendeu. Você não entendeu. Porque se você tivesse entendido, você teria mudado. Você teria transformado. Você estaria buscando essa transformação diária. Que é uma transformação que nós vamos passando e vivendo até o último dia de nossas vidas. Não é algo que eu levantei a mão, aceitei a Jesus e bum! Não tenho mais nada para consertar na minha vida. Está tudo certo. Agora, já estou salvo, estou garantido. Não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a busca é até o fim. A nossa rotina diária de buscar ao Senhor é todos os dias, a todos os momentos. Não importa o quanto tempo. Às vezes você fala, quando Paulo ele fala que nós devemos orar sem cessar. Como entender isso? Como que eu vou ficar orando sem cessar? Irmão, quando eu estou trabalhando, não dá para me orar. Quando eu estou estudando, não dá para me orar. Quando eu estou fazendo isso ou aquilo, não dá para me orar. Realmente, é difícil de entender.
Mas se nós vivemos para Cristo, a nossa vida é uma constante oração. Por quê? Porque as outras pessoas estão vendo o seu testemunho. Essa constante oração, basicamente, também serve através do seu testemunho. No trabalho, na rua, principalmente dentro de casa. Porque é dentro de casa que nós somos aquilo que verdadeiramente somos. Muitas das vezes as pessoas conseguem ser uma pessoa dentro da igreja, aquela parecida, não igual, mas no trabalho, mas dentro de casa às vezes é uma pessoa totalmente diferente, totalmente distorcida. E não pode ser assim. E já não dá para ser assim. A nossa identidade em Cristo, ela tem que ser renovada, ela tem que ser transformada. E nós vemos, né, exemplos na Bíblia. E eu separei um aqui, se os irmãos quiserem abrir em Marcos, capítulo 5. Em Marcos, capítulo 5, a palavra de Deus ela nos fala sobre um endemoniado gadareno. Né? Talvez você possa pensar, mas tá, e aí, o endemoniado gadareno. Mas vamos ler aqui comigo, a partir do verso 1. Vou ler até o 9, tá, irmãos? Marcos 5, do 1 ao 9, fala assim, ó. E chegaram à outra margem do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste corpo, espírito imundo. No verso 9 agora. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jesus perguntou: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Só até aqui, para a gente poder entender. Então nós vemos aqui, né, um endemoniado de gadareno. E o que tem a ver com identidade, irmãos? Presta bem atenção. Quando Jesus ele vê aquele homem, a palavra fala que ele está endemoniado, que ele está possesso, que ele se machuca, que ele ataca as pessoas, que ele xinga, e nada segurava ele. Prendia ele arrebentava as algemas, as correntes ali, nada segurava. Por quê? Porque ele estava possesso. Porque ele estava ali, né, possuído por demônios. E aí, o mais interessante é no verso 9, porque Jesus fala assim: Qual que é o seu nome? Jesus estava perguntando para quem? Para aquele homem, para aquele menino que estava ali. Qual que é o seu nome? E quem que responde? Os demônios respondem. Fala assim: Legião é o nosso nome, porque somos muitos. Ele não respondeu, por quê? Porque a identidade dele estava apagada. A identidade dele estava apagada. O pecado o consumiu tanto que nem o nome dele, dado pelos pais, ele tinha mais, ele era reconhecido. Quando pergunta, os demônios respondiam. Quando as pessoas olhavam, pensavam o quê? Ah, aquele endemoniado? Ninguém chamava ele mais por nome. Por quê? Porque o pecado consumiu toda a sua identidade. E é assim também na nossa vida, na vida daquele que está lá fora. Quando o pecado ele vem, ele vai apagando aquela identidade verdadeira que Cristo tem para nós, tem para cada um de nós. Mas quando nós deixamos o pecado entrar, essa identidade vai se apagando. E quando alguém quer te identificar, eu tenho certeza que alguns irmãos aqui conhecem e devem saber, porque às vezes nós não conhecemos as pessoas que estão lá fora por nome. Mas nós olhamos e nós sabemos aquela pessoa que fica na esquina assim, aí você fala: Ah, aquele cara que está sempre tonto lá. Ah, aquele cara que está sempre drogado,
está sempre isso, que está sempre aquilo. Aquele cara lá é meio louco, né? Fulano de tal. Mas qual que é o nome? O nome dele eu não sei não, mas ele está sempre assim, meio sujo, meio assado, meio tal. Começam a se identificar as pessoas, por quê? Pelos pecados que está na vida dela. E eu conheço muitas pessoas, conheço assim, né? De vista, muitas pessoas assim, perto lá da minha casa mesmo também, tudo. Nós vemos pessoas que eu não sei o nome. De verdade eu não sei o nome. Mas aí a hora que fala, a hora que você fala ali mais ou menos o semblante, fala assim, ele está sempre ali e tal, fazendo isso, aquilo outro. Você fala, sei quem que é. Ele está sendo reconhecido pelo quê? Pelo pecado que ele está vivendo. A sua identidade já está sendo apagada. A sua identidade já não está mais ali. Ninguém mais o reconhece. Ninguém mais sabe quem é. Mas quando você fala do problema, daquilo que ele faz, daquilo que ele vive, como muitas das vezes os demônios estão influenciando a vida deles, eu conheço. Ou seja, a sua identidade revela com quem você anda. A sua identidade mostra quem você realmente é. Se as pessoas começam a nos identificar dessa maneira, automaticamente as pessoas vão olhar e vai falar assim, aquele que tem um pouco mais de entendimento vai entender que você não serve a Deus verdadeiramente. Porque esse é o seu reconhecimento. Mas talvez alguém lá fora também não sabe o seu nome. Mas ele fala assim, não, aquele ali realmente é diferente. Aqui no trabalho ele nunca está no meio da roda de conversas que fala bobeira, que fala, dá uma cisadinha. Quando ele chega também, o pessoal começa a respeitar, porque o pessoal enxerga algo diferente nele. E esse algo diferente é a identidade que Cristo tem para você. É essa identidade que Cristo tem para você. É essa identidade que Cristo vem trabalhando na nossa vida, no nosso dia a dia. E é assim que nós vamos vivendo, e é assim que tem que ser. E nós vemos aqui, né, esse endemoniado, que logo depois Jesus expulsou os demônios dele. Expulsou. E aí ele ficou liberto de tudo. Então lá no verso 18, a partir do 18 até o 20, fala assim, ó. E entrando ele no barco, né, Jesus, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ou seja, o endemoniado queria ir com Jesus. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então, uns versículos atrás, nós vemos um homem que andava nu, e batia, e xingava, e se machucava, e um pouquinho na frente nós vemos uma pessoa restaurada, uma pessoa mudada, uma pessoa transformada, uma pessoa limpa de toda aquela sujeira que ela vivia. E a hora que ele falou que queria ir com Jesus, Jesus falou para ele assim, não, você não precisa caminhar comigo aqui agora, porque um dia nós iremos nos encontrar de novo, mas agora, vai lá na sua casa, mostra para os seus familiares tudo aquilo e a misericórdia que Deus teve com você. Quando ele chega, eu tenho certeza que os familiares devem ter ficado assustados, porque nem eles mais o reconheciam. A identidade que ele mostrava antes, para o jeito que ele deve ter chegado. A hora que eles olharam, e eles ficaram abismados com a situação, e devem ter olhado e falado assim, que é isso? É um novo homem que está aqui. Não é mais aquele que estava endemoniado, sujo, se machucava, se mutilava, atacava os outros. Não, agora está aqui um homem manso, limpo, bem vestido, falando das maravilhas de Deus, e a palavra fala que todos se maravilhavam. Quantas pessoas devem ter encontrado também essa nova identidade através dessa vida, que foi transformada verdadeiramente? Eu acredito que muitas devem ter sido transformadas também. Mas essa transformação, como eu falei no início, ela é um processo, né? Quando nós falamos de transformação, né, de pregar o evangelho, fala muito-se de pescaria, né? E Jesus, ele chamou os seus discípulos para serem o quê? Pescadores de homens.
E quando nós pegamos, e você vai pescar em algum lugar, você tira o peixe da água, o que acontece com o peixe? Ele morre. Ele morre. E aí não adianta nós queremos pegar um peixe e falar para ele que aqui é bom, aqui é uma maravilha, porque para ele não é. Porque a natureza dele é diferente. Ele precisa daquela água para sobreviver. Pelo menos ele pensa assim. Então, quando você tira um peixe da água, ele morre. Quando você traz ele para uma realidade, para uma natureza que não é a dele, ele morre. E é assim que nós devemos pregar o evangelho verdadeiro, sem ficar mascarando, sem nada. Porque quando você fala para as pessoas lá fora que o evangelho ele é bom, que é uma maravilha, para nós é, porque nós já morremos para o mundo. Nós já nascemos de novo. Então nós entendemos. Mas as pessoas que estão lá fora, irmão, quando você fala para ele, tudo que tem aqui na igreja para ele não vai ser bom. Porque você fala para ele, então, mas você tem que largar da bebida. Aí fala, mas eu gosto de beber, eu vou ter que largar, como é que eu... Não, mas você vai ter que largar dessa vida aí, ó, você tem que mudar um pouco, né, esse seu jeito de falar, essas palavras aí, às vezes, essas palavras meio torpes aí, palavrões, isso, aquilo, outro, tal, não é legal. Ah, então, esse vício, aquilo, outro, tal, prostituição, você tem que largar dessa vida. Ele vive numa realidade, a natureza dele é diferente. Enquanto essa natureza não for transformada, não adianta. Não adianta eu ficar falando para ele de 1000 maravilhas, mas eu tenho que falar para ele e que ele entenda verdadeiramente que por ele foi feito um sacrifício. Aquele sacrifício na cruz que foi feito por Jesus. E quando ele entender verdadeiramente isso, o Espírito Santo começar a trabalhar na vida dele, essa natureza, irmão, começa a se transformar. E aí ele entende que esse processo que ele vai morrer é somente para o mundo. E quando ele entende que ele nasce com uma nova identidade em Cristo, ele começa a entender como é bom as maravilhas de Deus. Como é bom viver aquilo que Deus tem para nós. Como é bom fazer conforme Deus fez por nós. As maravilhas de Deus, como que nós vamos caminhar, como que nós vamos fazer, né? Mas você só consegue enxergar e viver esse propósito quando a sua natureza mundana, carnal, é transformada. Ela é arrancada de você. Enquanto isso, não tem como. E não sou eu que convenço, e nem você. É o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, que é usada muitas das vezes por nós. E é assim que nós levamos o evangelho para as pessoas, para que elas possam entender que aquela velha natureza já não serve mais, porque ela só vai levar à condenação. Mas o evangelho de Cristo, ele te traz uma nova identidade. E essa identidade, no final de tudo, você vai receber uma pedra branca com o seu nome. Uma garantia que Deus tem para nós. E estudando ali também um pouquinho, né? Vendo algumas curiosidades, falando ali sobre a pedra branca. Antigamente, não na Bíblia, mas os costumes do povo em si, né? Quando se tinha julgamentos, né, em algumas partes, antigamente assim, eles colocavam pedras brancas e pretas. E aí, os votos eram através dessas pedras. Quando as pedras brancas tinham mais do que as pretas, ou aquela pessoa ela era absolvida daquilo que ela estava sendo condenada. Os gladiadores, acredito que todos aqui saibam, que eles eram escravos. Por isso que eles entravam na arena, eles se gladiavam, se matavam, porque eles eram obrigados a fazer aquilo. Mas aqueles que não morriam e chegavam até uma certa idade, aí não servia mais, eles também recebiam a sua liberdade. Na sua liberdade, eles recebiam uma pedra branca, com o seu nome e data de liberdade. Quando César, ele fazia um banquete,
ele convidava as pessoas, para entrarem naquele banquete, tinham que ter uma senha. E essa senha vinha numa pedra branca. Sem ela, você não poderia entrar no banquete de César. Mas tudo isso que eu te falei é passageiro. Tudo isso que eu te falei é aquilo que o homem fazia. É aquilo que o homem tinha. É como o homem trabalhava. A pedra branca de Cristo, a pedra branca de Jesus, ela nos livra de todo o julgamento. Ela nos tira da escravidão e nos dá a liberdade. E ela nos chama para um banquete, mas não aquele que vai ser momentâneo, que você vai se alimentar e amanhã você vai sentir fome, mas para um banquete eterno junto dele, eterno junto do Senhor, para a eternidade junto do Senhor. Somente assim nós podemos ver e receber esse convite, buscando cada dia mais do Senhor, levando essa vida que o Senhor tem para nós, através da sua palavra, nos comprometendo a viver verdadeiramente ela, essa transformação diária. E aí nós vamos receber tudo isso. Aquilo que nos condenava, a morte, o pecado, o Senhor nos livra. Aquilo que nos prendia como escravo, o Senhor nos dá a liberdade. E a mesa, ela vai ser preparada pelo Senhor para nós. Para mim e para você. Naquele grande dia, nós vamos poder chegar diante do Senhor. Não mais com o meu nome. Como os irmãos aqui, talvez alguns aqui não me conheçam, né? Mas, vou chegar lá diante de Deus, é David? Não sei. Porque a palavra de Deus, em Apocalipse 2, no verso 7, fala que você receberá uma pedra branca com um novo nome, que somente aquele que recebe vai saber. Então, qual que vai ser esse meu novo nome? Eu não sei, mas eu sei que eu quero essa pedra para a minha vida. Eu sei que eu quero essa pedra para a minha casa. Eu sei que eu quero essa pedra para a minha família. Eu sei que quero que todos, aqueles meus familiares, aqueles mais próximos, que é o que a gente pensa, né? É os primeiros que a gente pensa. Mas a palavra de Deus, como é o nome da igreja, né, manda a gente praticar o ID e levar o evangelho, para que aqueles que estão perdidos lá fora também possam receber essa recompensa nesse grande dia. E aí nós não vamos mais ser reconhecidos pelo nome que nossos pais nos deram. Porque tudo aquilo que vem do homem, como eu falei do início, por mais bem intencionado que seja, necessita da mudança. E quando essa mudança vem de Cristo, aí sim, nós vamos ter a nossa identidade perfeita. Aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus prometeu para nós. Aquilo que Deus colocou na sua palavra que nós um dia iremos viver. E eu creio assim que nós vamos viver. Então eu queria, para encerrar aqui, né, já essa palavra, que os irmãos se colocassem em pé, para que nós pudéssemos louvar a esse Deus, clamar a esse Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque através dEle, é por Ele que nós recebemos essa pedra, é por Ele que nós recebemos essa nova identidade, é por meio dEle que nós podemos viver essa nova vida natural. É assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos caminhar, buscando do Senhor, porque um dia o Senhor virá até nós, virá buscar-nos, né? E eu queria que aquele irmão que precisa de uma oração pudesse vir à frente para o pastor orar, enquanto nós vamos aqui tocar um louvor, né? Para a gente louvar junto, orar junto, buscar, perseverar, para que um dia todos nós, aqui hoje, reunidos como igreja, aqui na terra, um dia podemos estar também reunidos como igreja lá no céu, para junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero receber essa pedra. Você quer receber essa pedra? Mas para isso nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor. Para isso nós precisamos do Santo Espírito de Deus.
Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso da presença do Espírito Santo de Deus, que me direciona, que me conduz, que me traz direção. Nós precisamos buscar dia a dia, mais e mais, essa presença do Espírito Santo de Deus. Nessa noite, esquece tudo que você tem que fazer, esquece tudo. E entre na presença do Senhor, e entre na presença do Senhor, e fala: eu quero sentir o Espírito Santo de Deus na minha vida.
Deus. Amém, irmãos? Guarda essa palavra no seu coração. Vamos buscar cada dia mais o Senhor, para que nesse grande dia nós pudéssemos chegar diante dele e receber essa nossa nova identidade completa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. A honra é dele, a glória é dele. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Maravilha. Glória a Deus. Antes de terminar, sentindo um cheiro de pastel, é eu que estou sentindo? Tá tendo vai ter alguma coisa lá? Alguém vai vender? Tá, depois pastelzinho vendido lá embaixo, irmãos. Eu pensei que era só eu que estava sentindo, então inundou a casa. Outra coisa que eu ia falar aqui também, olha para trás lá o Barriguinha, olha o Claudinho, nosso irmão Claudio lá, ó. A benção lá, ó. A benção do irmão Claudio lá, irmãos, ó. Olha o Claudinho lá, ó. Aí o Jesus não quis ele no céu hoje. Não chegou a hora ainda não, passou perto, hein? Passou raspando? O anjo chegou perto. Aí falou, esse não. Ele fez um procedimento de cateterismo lá, deu, antes disso, é claro, deu 2 infartos, um infarte? 2 infartos, né? Ô, velhinho, mas por que isso? É a mulher? Tadinha dela, tadinha dela, ela não. Irmão, a gente tá rindo, glória a Deus, mas olha aí, Deus abençoou, o homem está de volta, amém? Aleluia. Foi ali um momento difícil, mas eu tô falando por mim aqui, eu fiquei tranquilo, mas isso aí é só para chacoalhar lá, vai estar tudo certo. Barriguinha não vai agora não, barriguinha vai esperar um pouco. Eu tô falando eu particular, né? Eu não fiz muita força assim não, porque eu sabia que Deus não ia levar o barriguinha agora não. Então, tava tranquilo, falei, não, barriguinha não pode não, tá louco? Capaz, não. Leva outro sem barriga, uma barriguinha não. Mas glória a Deus, Claudião, amém? Aleluia, maravilha. Tem aqui também o irmão Valmir, vocês não conhecem, mas se quem lembra do irmão Valmir lá do Ministério do Espírito Santo, do Marcelino lá, irmão Valmir, tá? Se alguém lembrar aí, esteja orando por ele, vai passar também por uma cirurgia quinta-feira, vamos estar orando por ele. E terminando esse culto, que você tenha uma ótima noite, uma semana abençoada, se cuida aí, tá? Vamos nos cuidar também, viu? Sem exageros, aí é férias, a gente sabe aí que nas férias, férias da criançada, tem gente que emenda tudo aí, muito torresmo, vai devagar aí, hein? Muita carne, né? O que você pode é muita vitamina, muita maçã, viu? Caminhada, de vez em quando um torresminho. Mas essa palavra de hoje também nós pegamos ela. Quem pegou essa palavra? Recebeu o novo nome aí? O novo nome é pela fé. Quem é aquele irmão lá? Aquela uma que dá muito problema. Não, agora não, é um novo nome. Nós temos um novo nome lá. Glória a Deus. Uma nova identidade em Cristo Jesus. Uma ótima noite, ótima semana. O Senhor proteja, guarde, abençoe. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelas tuas mãos estendidas, graças te damos. Sempre, sempre, sempre. Só temos que louvar e agradecer. Não tem muito, só agradecer pela vida do Cláudio, pela vida de outros irmãos, pela vida do irmão Valmir aqui, que vai passar por esse procedimento, por todos os queridos irmãos que estão passando as suas dificuldades, que possam vencê-las, seja quais forem elas, que nossos queridos, que você, meu irmão, minha irmã, possa vencer isso e glorificar o nome do Senhor sempre. Nós torcemos por você, nós oramos por você. Uma ótima noite, uma ótima semana. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.